E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada. Hoje é dia 2 de março de 2005, uma quarta-feira, e Deus quer falar conosco. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Romanos 8, 29. Nesta manhã o tema da nossa mensagem é chamada ministerial. Chamada ministerial. E ministério é aquilo que você desempenha. Ministério é em várias classes. O ministério diz respeito à vocação que Deus tem para você dentro da obra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que ele predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Até aqui, em nome de Jesus. Veja que nessa manhã a nossa palavra fala de chamada ministerial. Chamada ministerial, quer dizer, Deus, ele chama para o ministério. Aí você fala, mas ministério não é somente a pessoa que é pastor, que é evangelista, que é professor, que é mestre, que é apóstolo, que é profeta. Não. Ministério significa um cargo que Deus te dá. Claro que nós temos o chamado ministério quíntuplo, que são aqueles ministérios que estão ali colocados em Efésios capítulo 4, verso 11. Mas quando você faz alguma coisa para Deus, no sentido da obra, você também possui um ministério, você possui uma obrigação, uma responsabilidade. Então o seu ministério é aquilo que Deus te chamou, colocou na sua mão os talentos, a condição, a vocação, e você passou a desenvolver. E talvez você não saiba direito qual é o seu ministério, mas nessa manhã Deus quer que nós venhamos a aprender coisas grandes através do ministério. Se você é uma pessoa chamada por Deus, vocacionado, uma pessoa que tem um ministério sacerdotal, um ministério de louvor, um ministério de adoração, um ministério de oração, enfim, se você tem uma chamada divina, saiba, Deus te dará a condição para você realizar essa obra, porque você leu comigo em Romanos capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, Jesus é o primeiro para que você seja também como eu sou. E ele diz no 30, e aos que predestinou, a este também chamou, porque Jesus chamou você também. E aos que ele chamou, como ele te chamou, também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Quer dizer que nessa manhã, você pode estar aí pensando, qual é o meu ministério? Se você não sabe qual é o seu ministério, Deus vai mostrar para você o teu ministério. E de repente você já tem um ministério e acha que isso não vale de nada, é mentira. Deus valoriza aquilo que você tem, aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E talvez você esteja num momento de mudança, talvez você esteja no momento de iniciar uma nova etapa do seu ministério. Porque no momento em que Deus nos muda de situação, nos muda de etapa, assim como uma pessoa é promovida numa empresa, você também passa de ministério. Deus usa você em determinado momento, mas depois Ele muda e você vai passando de ministério para ministério. São qualificações ministeriais. Então, se Deus tem uma chamada ministerial na sua vida, você não pode ficar desesperado, você não pode ficar triste, você não pode achar que Deus te abandonou, não, meu irmão, porque Deus, Ele chamou você para uma obra grande. Deus chamou você para ser uma pessoa que resplandece, porque Deus nessa manhã está dizendo, olha, eu chamei você para uma obra ministerial, e ainda que essa chama esteja bem pequena, ainda que essa chama esteja quase que imperceptível,
essa chama vai aumentar novamente. Eu te darei condição para você realizar a obra ministerial, para você realizar a obra a qual eu tenho chamado você. E nessa manhã saiba, amado, amada de Deus, que se Deus chamou você para um ministério, para uma vocação, para um desenvolvimento, nada nem ninguém pode apagar aquilo que Deus colocou na sua mão, porque se Deus te deu o talento, se Deus te deu as dracmas, se Deus te deu uma condição, saiba, você fará desenvolver essa condição pela força e pela virtude do Espírito Santo, porque aqui diz, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Você é imagem de Cristo, você é imagem de Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Se você foi predestinado, você também foi chamado. E se você foi chamado, você também foi justificado. E aos que justificou, a estes também glorificou. Saiba nessa manhã, se ele te chamou, ele te glorifica, porque 1 Tessalonicenses 5:24 diz que fiel é aquele que vos chama, o qual também fará obra na sua vida. Saiba, você não ficará no meio do caminho, Deus cumprirá o ministério na sua vida. Título da mensagem: quando Deus chama você para o ministério. Quando Deus chama você para o ministério. E nós vamos verificar 3 elementos importantes. 3 homens que biblicamente tiveram uma chamada poderosa, e a sua chamada é poderosa também. De repente você diz, a minha não, eu fui chamado só para entregar folheto, eu fui chamado só para lavar a igreja, eu fui chamado só para ser porteiro. Irmão, você vale mais, muito mais do que às vezes um grande pregador, porque Deus, ele não olha aquilo que você faz, ele olha como você se dedica àquilo que ele te dá. E você nunca vai evoluir se você não honrar aquilo que vem às tuas mãos, porque a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, aquilo que vem às tuas mãos, faz conforme todas as tuas forças. Você não pode entender de forma diferente, não. Deus, ele quer você nessa manhã sendo uma pessoa chamada e que valoriza a chamada na sua vida. Você vai comigo agora para Isaías, capítulo de número 6. Isaías foi chamado por Deus. Isaías teve uma vocação e um ministério de Deus. Mas Isaías teve um ponto marcante na sua chamada, como você também tem. Quando Deus chama você para o ministério, nós aprendemos que, em primeiro lugar, veja, você tem uma visão de Deus. Você tem uma visão de Deus. Se você não teve uma visão de Deus, você não foi chamado para o ministério. Todos que são chamados para o ministério têm uma visão de Deus, quer dizer, Deus se manifesta a ele de uma forma em particular. Veja que em Isaías capítulo 6 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Quer dizer, a visão, ele viu o Senhor e a orla dos mantos do Senhor enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Que visão gloriosa! Isaías teve seus olhos abertos, ele viu os céus abertos, o trono de Deus e aqueles serafins que voavam sobre o Senhor, clamando uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui diz que toda a terra está cheia da sua glória, a sua casa está cheia da glória de Deus, a sua vida também. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. E a casa se encheu de fumaça, a fumaça da glória do Senhor. Quem sabe nessa manhã você diz, a minha casa também tem que se encher de fumaça. A minha vida precisa se encher dessa fumaça, que não é uma fumaça normal, é a glória do Senhor. Porque Isaías caiu na realidade, ele disse, ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas o que aconteceu? Deus designou os serafins. E os serafins, um dos serafins voou, pegou uma brasa viva, diz no versículo 6, do altar,
com uma tenaz, que é um instrumento de tirar brasas, voou e tocou com essa brasa na boca de Isaías, lá no versículo 7. Eis que isto tocou os teus lábios, Isaías, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Veja, quando Deus chama uma pessoa, essa pessoa tem visão de Deus. Essa pessoa tem visão de Deus. E quando uma pessoa tem visão de Deus, irmão, os céus se abrem. De repente, hoje você diz: o meu céu está negro, está tudo fechado, mas Deus vai te dar uma visão. Os céus se abrirão para você. Você tem um aumento da comunhão com o Senhor, porque no versículo 8 diz: depois disso ouvi uma voz do céu do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí o Isaías responde: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. O que nós aprendemos aqui? Que quando Deus chama um homem, uma mulher, essa pessoa, esse homem, essa mulher tem uma visão de Deus. E nessa manhã você tem uma visão de Deus. Deus está abrindo os seus olhos, porque para uma pessoa chamada, a primeira coisa que se abre são os olhos. Como nesta manhã os olhos estão se abrindo para você também. Como naquela ocasião os olhos de Isaías se abriram, porque se Deus chamou a Isaías, Isaías tinha que ter uma visão de Deus, querido, querida. Os céus se abriram, porque sempre o céu se abre para aquela pessoa que é chamada. Você aumenta a sua comunhão, você tem uma purificação, porque Isaías era pecador, você também é, mas você tem que aprender uma coisa: você não faz nada pela sua própria virtude, você não se justifica a si mesmo, porque pela graça você é salvo por meio da fé. E saiba que nessa manhã, se Deus chamou você para o ministério, os céus vão se abrir para você também, e os seus olhos verão o Senhor dos Exércitos, e você também nessa manhã vai dizer: ai de mim, porque eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor da glória. E Deus vai fazer, sabe o que? Vai mandar um serafim pegar uma brasa também, e o serafim vai levar essa brasa e vai tocar na sua boca, e nesse momento Deus está dizendo: eu purifico o seu pecado, eu purifico a sua iniquidade, porque você não pode mais ficar assim. Eu purifico toda a sua vida, e você nesse exato momento, quando ouvir a voz do Senhor, e Deus vai falar para você: eu estou te chamando para um ministério, e você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Saiba nessa manhã de uma coisa: quando você é chamado para um ministério, você tem visão de Deus, e se você teve a visão de Deus, pode prosseguir, pode avançar, porque Deus vai honrar a palavra dele na sua vida. Você é chamado, tem visão de Deus. Você tem comunhão, você tem uma purificação, uma transformação nessa manhã. Por quê? Porque Deus, ele não vai chamar você e não vai te dar condição. Deus chamou, ele te dará condições para você desenvolver o seu ministério, seja pastoral, seja de evangelismo, seja ministerial, seja apostolado, seja mestrado, não importa. Deus chamou, ele vai te dar condição. Veja, Isaías teve uma visão. Mas quando Deus chama você para o ministério, em segundo lugar, você vai avançar para o próximo livro. O próximo livro é o profeta Jeremias. Nós vamos analisar a chamada de cada um. Nós analisamos a chamada primeiramente de quem? De Isaías. Isaías teve uma visão, então aprende, pode marcar aí: quando Deus chama você, ele te dará uma visão. Não teve visão? Não tem ministério. Quando nós falamos visão, não quer dizer que é visão manifesta. Visão é a forma do desenvolvimento. Quer dizer que você vai ver alguma coisa, mas você vai saber. Você tem o segredo para desenvolver aquele trabalho. Todos olham e falam: eu não sei fazer. Você chega e sabe fazer. Todos olham: eu não consigo. Você vai e consegue, porque Deus te dá a visão, te dá o caminho, te dá a certeza e a forma correta. Mas Jeremias capítulo 1, nós aprendemos em segundo lugar, que quando Deus chama você para o ministério, pode marcar, você tem uma filiação de Deus. Pode marcar. Você tem uma filiação de Deus. Quer dizer, você vai ser filho de Deus. Se você não é filho de Deus, você não tem ministério. Você tem que ser filho de Deus. Jeremias capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, que era a região que Jeremias morava e habitava.
ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, porque Jeremias profetizou no reino do sul. Versículo 13, e lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro ao 5º mês, quando Jerusalém foi levado para o cativeiro babilônico. Aí no 4 diz, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, quer dizer, Deus se manifestou a Jeremias nesse período antes do cativeiro. E de repente você está num período antes do cativeiro, e Deus está enviando para você uma palavra para que o cativeiro não aconteça na sua vida, meu irmão. Porque se você tem uma chamada ministerial, você tem uma filiação de Deus. Veja no versículo 5, olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E para as nações te dei por profeta. Veja, Jeremias foi chamado do ventre, meu irmão. Quando você tem uma chamada ministerial, desde o ventre Deus já te separou. Porque diz aqui no versículo, ó, te separei no ventre. Para as nações te consagrei a profeta. Versículo 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Jeremias se julgava incapaz. Você está se julgando incapaz. Você acha que não consegue, você consegue sim. Deus te dá condição e virtude para você virar essa situação, minha irmã, meu irmão. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, veja bem, meu irmão, aonde Deus te enviar, aonde Deus enviasse Jeremias, ele diz assim, irás e tudo quanto eu te mandar dirás. Olha só, Deus está te dando uma responsabilidade. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que tremendo. E no 9 ele diz assim, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha só, quando você tem uma chamada ministerial, aleluia, Deus, ele separa você, querido. Deus não somente separa, Deus santifica, Deus consagra você. Não é porque você pode, não é porque você é uma criança, não é porque você estudou, fez seminário ou não sabe nada, não. Deus não está ligando para isso. Deus está levantando você no meio de uma geração corrompida, para você ser atalaia na sua casa, para você ser atalaia na sua igreja, para você proclamar a verdade do evangelho. E ele disse, não digas você é uma criança, porque eu te chamei desde o ventre da tua mãe, e eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. E nessa manhã você aí que está jogado, jogada, se achando inútil, saiba, Deus separa, santifica e consagra você, porque quando os olhos se abriram para Isaías, mas para Jeremias, a situação é de natureza. Ele disse, Jeremias, tu tens uma natureza divina, e você não diga que é uma criança, porque pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus chamou você para o ministério, você tem uma filiação divina. Você não é de papel, meu irmão. Você não pertence a homens, você pertence ao Senhor, que fez os céus e a terra, e pelejando o Senhor por você, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Quando Deus chama você para o ministério, avance mais um pouco. Ezequiel capítulo 2. São 3 profetas, 3 profetas, 3 chamadas, 3 realidades, 3 verdades para você nessa manhã. Ezequiel capítulo de número 2. A chamada de Ezequiel, nós aprendemos, terceiro ponto, que quando Deus chama você para o ministério, olha só, você tem uma alimentação de Deus. Deus chamou você, você tem palavra. Não existe pregador sem palavra, não existe professor sem ensino, não existe apóstolo sem apostolado, não existe profeta sem profecia. Se Deus chamou, ele te alimentará de acordo. Porque Ezequiel capítulo 2, nós aprendemos o seguinte: e disse-me o Senhor, filho do homem, olha só, põe-te em pé e falarei contigo. Deus coloca de pé, Deus não fala com ninguém jogado. Então entrou em mim o Espírito, então falava comigo e me pôs em pé. Deus te coloca de pé agora.
E ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Veja, Deus colocou Ezequiel numa situação difícil. Ezequiel tinha que profetizar no meio do povo dele, e o povo de Deus estava fazendo o que não era a vontade de Deus, ainda dizia que era certo. Mas assim, e os filhos são de semblante duro e obstinados, quer dizer, teimosos de coração. Eu te envio, Ezequiel, a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Olha o que ele diz para Ezequiel: e eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, se você fala, não liga se dão a atenção, você tem que falar. Porque se você fala de Deus, você está falando para Deus, você não fala por você. Veja no 6: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. Veja, a situação era difícil, mas Deus falou: Ezequiel, tu tem que falar. Você tem que falar, porque tu habita no meio dos escorpiões. Não temas suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde, cara feia, endurecendo a cerviz. Mas Deus está falando, não fica com medo disso. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, olha só, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, olha o que ele fala para Ezequiel no versículo 8: ouve o que eu te digo. Ouça o que Deus está te dizendo, meu irmão. Ouça o que Deus fala para você. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Coma o que Deus te dá nessa manhã. Veja que no versículo 9 diz: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Esse rolo de livro, meu irmão, é a palavra do Senhor. Esse rolo de livro é a Bíblia Sagrada. Esse rolo de livro enche você e alimenta o seu espírito, alimenta o teu espírito com a palavra, alimenta o teu espírito com a inspiração, alimenta o espírito com a unção, porque no versículo 10 diz: e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritos lamentações, suspiros e ais. O que nós entendemos aqui? Que na hora que você é chamado, na hora que Deus chama você, Ele alimenta. Porque se os seus olhos se abriram com Isaías, a sua natureza mudou em Jeremias, e a sua boca se enche de palavra em Ezequiel, porque ele está dizendo: olha, abre bem a sua boca, porque eu a encherei de palavra, encherei de inspiração, encherei de unção. Se Deus te chamou para o ministério, você tem palavra, você tem unção, você tem inspiração. Não é a mesma coisa de novo, não. Você não se enjoa, não, porque a cada dia Deus renova na tua boca, no teu ventre espiritual, a palavra do Senhor, meu irmão. Então não desista. Você chamado, missionária, missionário, homem e mulher de Deus, nessa manhã, levante-se pela virtude do Espírito Santo e saiba: se Deus chamou você para o ministério, Ele te dá visão, Ele te dá uma filiação, e Ele alimenta você hoje, porque Deus é fiel. E saiba, ainda que tenha lamentações, suspiros e ais, muita dificuldade, mas a vitória é certa em nome de Jesus, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém.